Para um comediante, o palco é um espaço sagrado onde a arte do riso é aperfeiçoada. Mas para alguns poucos de partir o coração, tornou-se o cenário para seu ato final. O que você está prestes a ouvir são as histórias de comediantes que deixaram o palco sob os aplausos do público, não por uma piada, mas por uma trágica despedida final. De Tommy Cooper, cujo colapso foi confundido com parte de sua rotina, a Red Fox, que morreu no meio de uma piada sobre ter um derrame, estes são os momentos em que o riso e a tragédia se encontraram, e o show terminou inesperadamente. E incógnito. Ian Cognito era um comediante britânico cru e intransigente, conhecido por seu estilo de stand-up provocador, imprevisível e muitas vezes confrontador. Suas performances eram uma mistura emocionante de raiva, autodepreciação e humor negro que mantinham o público na ponta dos assentos. Em 11 de abril de 2019, ele morreu. Foi um momento de chocante ironia que borrava a linha entre comédia e tragédia. Enquanto se apresentava no palco no meio de um número, ele desabou. Em uma reviravolta particularmente sombria, ele estava justamente contando uma piada sobre ter um derrame, uma piada tão convincentemente entregue que o público riu, assumindo que seu colapso fazia parte da rotina. Mas ele morreu no local, uma vida interrompida na frente de uma plateia ao vivo que por um breve momento pensou que sua última apresentação foi sua melhor piada até então. Tommy Cooper. Tommy Cooper, um amado comediante e mágico inglês, era um mestre do humor pastelão e usava um grande fez. Seu ato era uma mistura caótica de truques de mágica intencionalmente falhos e comédia física, deixando o público em gargalhadas e sempre esperando o inesperado. No dia 15 de abril de 1984, durante uma transmissão ao vivo do programa de variedades Live from Her Majesty's, Cooper desabou no palco. Ele estava no meio de um número, e sua queda repentina foi inicialmente recebida com risos e aplausos de uma plateia que acreditava ser parte de sua rotina. As câmeras continuaram a filmar por alguns momentos, capturando a ironia comovente de um homem morrendo, enquanto o trabalho de sua vida se desenrolava. A morte de Cooper foi o trágico fim de uma carreira dedicada a fazer as pessoas rirem, uma última apresentação onde os aplausos foram para uma piada que ele não estava contando. Jake Sean. Jake Sean foi um ator e comediante americano conhecido por suas performances energéticas e excêntricas no palco e na tela. Seu estilo cômico era frequentemente surreal e fisicamente exigente, tornando-o um artista cativante e imprevisível. Em 17 de abril de 1987, Sean estava no meio de um monólogo político cômico durante uma apresentação em San Diego quando desabou no palco. O público, acostumado com suas rotinas selvagens e teatrais, simplesmente riu. Eles assumiram que sua queda repentina fazia parte improvisada do seu ato. As risadas continuaram por alguns momentos, até ficar claro que isso não era uma piada. Ele não se levantou. Sua morte causada por um ataque cardíaco foi uma conclusão comovente para uma vida dedicada a fazer as pessoas rirem, deixando para trás uma plateia atônita que testemunhou sua última apresentação sem perceber. Tiny Tim, nascido Herbert Khoury, era um artista como nenhum outro. Conhecido por seus shows de ukulele e comédia, sua persona no palco era uma mistura de humildade graciosa e humor autodepreciativo. Em 30 de novembro de 1996, durante uma gravação ao vivo para a televisão, Tiny Tim apresentou sua canção Assinatura. Em um momento trágico e comovente, ele desabou no palco enquanto estava cercado pelo público que acabara de agradecer. Ele foi levado às pressas para um hospital próximo, mas tragicamente faleceu. Sua morte foi um fim pungente para uma vida dedicada à performance. Al Kelly. Al Kelly foi um comediante americano famoso por ser pioneiro em um estilo de comédia conhecido como Double Talk, uma marca única de humor que envolvia falar uma mistura de palavras reais e sílabas sem sentido, muitas vezes com um efeito hilário. Sua sagacidade rápida e habilidades de improvisação inteligente o tornaram uma presença popular em clubes e na televisão. No dia 7 de setembro de 1966, Kelly estava se apresentando no lendário Clube Noturno Copacabana, em Nova York, um local que havia recebido alguns dos maiores nomes do entretenimento. No meio de seu número de comédia, ele desabou no palco e morreu. Sua morte foi um momento trágico que trouxe um fim súbito a uma carreira brilhante, dedicada a uma forma de comédia única e adorada. Heather McDonald. No Tempe Improv, no Arizona, em fevereiro de 2022, Heather McDonald começou seu show com uma piada sobre estar totalmente vacinada e com a dose de reforço. Segundos depois, ela desmaiou no meio do palco, batendo a cabeça no chão com um baque assustador. No início, alguns na plateia pensaram que era uma encenação. A comédia de McDonald podia ser física, e um colapso bem cronometrado poderia ter se encaixado na piada. Mas a imobilidade que se seguiu contou uma história diferente.
História. A equipe correu para o lado dela enquanto um silêncio chocado enchia a sala. Ela foi levada ao hospital, onde os médicos descobriram que ela tinha fraturado o crânio na queda. Joe E. Ross. Joe E. Ross foi um comediante e ator americano, mais conhecido por seus papéis em sitcoms clássicos como Car 54, Where Are You? E seu famoso bordão, Seu estilo cômico era baseado em sua voz distinta e personalidade exuberante, o que o tornava um personagem instantaneamente reconhecível e adorável. Em 13 de agosto de 1982, Ross tinha acabado de terminar uma apresentação de comédia em Los Angeles quando teve um ataque cardíaco. Momentos depois, ele morreu nos bastidores. Sua morte ocorreu logo após sua última apresentação de comédia, um fim comovente para uma vida que trouxe tanta risada para tantos. Frank Fontaine. Frank Fontaine foi um comediante e ator americano mais conhecido por seu personagem barulhento e adorável, Crazy Guggenheim, no The Jackie Gleason Show. Seu gênio cômico estava em sua capacidade de incorporar uma variedade de personagens excêntricos com uma mistura de humor pastelão e comovente. Em 4 de setembro de 1978, Fontaine tinha acabado de terminar um show beneficente em um teatro em Spokane, Washington. Momentos após completar sua apresentação cômica, ele desabou e morreu. Embora sua morte não tenha ocorrido durante uma piada, foi imediatamente após sua última apresentação, um fim trágico para uma carreira dedicada a entreter e retribuir. Robert Schimmel. Robert Schimmel era um comediante americano conhecido por seu stand-up brutalmente honesto e sem restrições. Ele era particularmente conhecido por suas piadas cruas e diretas sobre sua vida pessoal, que frequentemente incluíam suas batalhas com a morte e o câncer. Seu material era sombrio, introspectivo e inegavelmente engraçado, pois ele usava o humor para lidar com as dificuldades que enfrentava. Em 3 de setembro de 2010, Schimmel esteve envolvido em um grave acidente de carro enquanto vinha para um show. As circunstâncias trágicas de sua morte refletiam de forma assustadora o material que o havia tornado famoso. Redd Foxx. Redd Foxx foi um lendário comediante e ator americano, famoso por seu stand-up inovador e seu papel icônico como Fred Sanford na famosa sitcom Sanford and Son. Como parte de seu ato no show, Foxx era conhecido por um número característico, onde ele segurava o peito e fingia um ataque cardíaco. Em 11 de outubro de 1991, Foxx estava no set de sua nova sitcom, The Royal Family, quando a tragédia aconteceu. Enquanto ensaiava uma cena, ele sofreu um ataque cardíaco real e desabou. Seus colegas de elenco tragicamente acreditaram que era apenas mais uma de suas famosas encenações e riram. A ironia da situação foi uma conclusão comovente para sua vida, já que um homem que havia fingido sua morte para risos teve sua morte real inicialmente confundida com uma piada. Harry Einstein. Harry Einstein, um comediante e personalidade de rádio americano, era mais conhecido pelo seu nome artístico Parky Yakarkus. Seu personagem cômico era um grego excêntrico com um forte sotaque, que ele usava com grande efeito no rádio e no cinema. Ele era uma figura adorada nos círculos de comédia de Hollywood e uma presença frequente em eventos de roasts de celebridades. Em 1958, Einstein participou de um evento do Friars Club e tinha acabado de fazer um roast cômico de Lucille Ball e Desi Arnaz. Ele havia feito uma apresentação hilária que agradou ao público quando desabou e morreu de um ataque cardíaco no local. Sua morte foi uma conclusão sombria para uma noite de risos, uma vida dedicada a fazer as pessoas rirem terminando no próprio ato de fazê-lo. Bea Benaderet. Bea Benaderet era uma atriz de voz versátil e atriz cômica, celebrada por seus papéis em programas de televisão clássicos como The Beverly Hillbillies e Petticoat Junction. Seu timing cômico e voz distinta a tornaram uma figura central da comédia americana de meados do século. Enquanto enfrentava uma doença grave no auge de sua carreira cômica, Benaderet frequentemente usava suas lutas de saúde como tema de piadas. Sua morte foi um momento trágico no mundo da comédia. Sua capacidade de encontrar humor em seu próprio sofrimento era um testemunho de seu espírito cômico, e seu falecimento foi uma perda devastadora para seus fãs. Richard Jeni. Richard Jeni foi um comediante stand-up americano conhecido por sua entrega rápida e humor inteligente e introspectivo. Sua comédia era frequentemente sombria e instigante, abordando temas como saúde mental e mortalidade. Ele era um mestre das palavras, capaz de entrelaçar ideias complexas em esquetes hilariantes e comoventes. Jeni morreu por suicídio em 2007. Em uma reviravolta particularmente trágica, ele apresentou um show de comédia pouco antes de sua morte, com seu material refletindo as profundas lutas que estava enfrentando. Sua morte foi um golpe devastador para o mundo da comédia, uma vida dedicada a encontrar humor nos lugares mais sombrios, terminando tragicamente. Charlie Murphy. Charlie Murphy era um
É um comediante e ator americano mais conhecido por seu trabalho no Chappelle's Show e por sua narrativa crua e sem desculpas. Sua comédia era uma mistura de anedotas pessoais e imitações hilárias, o que o tornava uma voz única e adorada. Embora sua morte em 2017 tenha ocorrido fora do palco devido à leucemia, os fãs de seu trabalho lembram que suas últimas apresentações estavam repletas de material sobre a vida, a luta e a busca pela paz. Sua morte foi um golpe devastador para o mundo da comédia, uma vida dedicada ao humor terminando no próprio ato de encontrar paz diante de sua própria mortalidade. Mitch Hedberg. Mitch Hedberg foi um comediante stand-up americano conhecido por suas piadas absurdas e únicas e por seu estilo de entrega impassível. Sua comédia era não convencional e brilhante, frequentemente apresentada com a cabeça baixa e os olhos fechados, como se as piadas estivessem apenas lhe ocorrendo. Seus shows finais incluíram várias piadas sobre mortalidade e seu legado, uma coincidência pungente e trágica que se tornaria o tema de suas últimas apresentações. A morte de Hedberg por overdose de drogas foi um golpe devastador para o mundo da comédia. Uma vida dedicada a encontrar humor nas absurdidades da vida, terminando de maneira trágica e prematura. Robin Williams. Robin Williams foi um ator e comediante lendário, celebrado por seu gênio improvisacional e sua capacidade de misturar perfeitamente energia maníaca com emoção sincera e comovente. Seu stand-up era um turbilhão de personagens, vozes e imitações que deixavam o público maravilhado com seu talento cômico. Sua morte repentina em 2014 chocou o mundo. Suas últimas apresentações, embora cheias de seu humor característico, foram tragicamente vistas mais tarde como um reflexo de uma profunda luta interna com problemas de saúde mental. Sua morte foi uma perda devastadora para o mundo do entretenimento, uma vida dedicada a trazer alegria aos outros, terminando de maneira trágica e comovente. George Carlin. George Carlin foi um lendário comediante e crítico social americano conhecido por seu humor afiado, sátira mordaz e visão irreverente da sociedade. Seu ato era extremamente perspicaz, frequentemente zombando das absurdidades da morte e da própria existência. Ele era um comediante destemido e provocador, um verdadeiro mestre da arte que desafiou os limites da comédia stand-up. Em 22 de junho de 2008, Carlin morreu poucos dias após realizar seu último show. Sua morte foi uma perda devastadora para o mundo da comédia, uma vida dedicada a encontrar humor nas absurdidades da vida e da morte terminando de maneira trágica e prematura. Gareth Richards. Gareth Richards era um comediante britânico conhecido por seu estilo peculiar e encantador de stand-up comedy. Ele era uma figura respeitada no circuito de comédia e tinha uma carreira promissora pela frente. Em abril de 2023, Richards esteve envolvido em um grave acidente de carro e tragicamente faleceu devido aos seus ferimentos. Em uma reviravolta particularmente devastadora, ele estava programado para apresentar um show solo no próximo Festival Fringe de Edimburgo. Sua morte foi um golpe devastador para o mundo da comédia, uma vida dedicada a trazer risos aos outros, terminando de maneira trágica e prematura. Phil Hartman. Phil Hartman foi um gênio da comédia mais conhecido por seu trabalho brilhante como membro do elenco no Saturday Night Live e por seu trabalho de voz em Os Simpsons. Ele era um artista versátil, capaz de criar uma variedade de personagens memoráveis com uma mistura de humor seco e sutileza absurda. Em um trágico e chocante acontecimento, Hartman foi tragicamente assassinado em sua casa em 1998. Sua morte foi um golpe devastador para o mundo da comédia. Uma vida dedicada ao humor terminando em um ato trágico e sem sentido de violência. Seu legado permanece inseparável de sua genialidade cômica, que ficou na tela para todos verem até o fim. John Ritter. John Ritter foi um ator e comediante americano, mais conhecido por seu papel icônico como Jack Tripper na sitcom Three's Company. Toda a sua carreira foi enraizada na comédia física, pois ele era um mestre do slapstick e um brilhante performer físico. Em 11 de setembro de 2003, Ritter estava ensaiando no set de sua sitcom Eight Simple Rules for Dating My Teenage Daughter quando começou a se sentir mal. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas morreu pouco depois. Sua morte foi um golpe repentino e devastador para seu elenco e equipe, que ficaram em choque e descrença. Sua última atuação foi um fim trágico e comovente para uma vida dedicada a trazer risos aos outros. Cada um desses comediantes dedicou suas vidas a um objetivo: nos fazer rir. Mas, em seus momentos finais, a arte da comédia encontrou a realidade sóbria da vida e da morte. As histórias que contamos são um lembrete pungente da fragilidade da vida e da trágica ironia de que, para esses artistas, os aplausos e risos do público seriam o som 3
caminho até sua saída final. Eles são lendas que morreram no palco, deixando para trás não uma piada final, mas um legado inesquecível. Se você achou essas histórias perspicazes e quer saber mais sobre as vidas daqueles que nos entreteram, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nosso próximo vídeo.